Voltando ao capítulo 4, vamos agora aprender 4.4, estruturas de repetição. Vamos ao nosso ambiente virtual de estudos, aprender 4.4, estruturas de repetição. Bom, é muito comum situações em que se deseja repetir um determinado trecho de um programa, né, um certo número de vezes. Então, por exemplo, isso é típico, né? A repetição está no nosso cotidiano, né? Por exemplo, para você dançar bem, você tem que repetir várias vezes aquele exercício para que você chegue à próxima perfeição de dançar. Um outro exercício seria você estar treinando uma luta qualquer, uma luta marcial, e tem que repetir aquele exercício várias vezes. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma luta karatê. Você tem que repetir o kata várias vezes. Então, a repetição ela tem a ver com, na nossa vida cotidiana, você repete para aperfeiçoar aquilo que você está fazendo. Então, no programa, como a programação ela representa o nosso cotidiano, a nossa vida, então é indispensável que exista realmente essa estrutura, né, de repetição. Como que acontece, nesse caso em programação, essa estrutura de repetição? Então aqui tem um caso de um algoritmo que calcula a soma dos números ímpares entre 500 e 1000. Então se você tem, por exemplo, eu quero calcular todos os números ímpares do número 500 até o número 1000. Então quando eu falo calcular, eu quero somar todos os números ímpares dos números 500 ao número 1000. Então o que você tem que fazer? Você tem que ter uma repetição, porque ele tem que passar pelo 501, identificar que é ímpar, aí guarda, aí vai no 502, ver se ele não soma, 503 é ímpar, ele soma com 501 e assim vai sucessivamente. Então isso é uma repetição. Então as estruturas de repetição são muitas vezes chamadas de laços, ou também de loops. Então laços ou loops. A classificação das estruturas de repetição é feita de acordo com o conhecimento prévio do número de vezes que o conjunto de comandos será executado. Muitas vezes você sabe, eu quero que isso repita 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Tá certo? No caso de 500 a 1000, então você já sabe que tem que repetir 500 vezes. Mas tem formas de você executar uma repetição sem saber a quantidade de vezes que você quer. Por exemplo, você fala, eu quero encontrar o maior número π. Um exemplo bem absurdo assim, eu não sei qual que é o maior número π, então eu vou lá calculando. Ou senão você fala assim, eu quero calcular o número π que tenha, vamos deixar mais claro, eu quero calcular o número π que tenha 20 casas decimais. Então, eu não sei quantas vezes eu tenho que repetir para poder encontrar um número π com 20 casas decimais. Então eu tenho que ficar calculando até a hora que eu tenho a quantidade de repetições. Quando eu calcular um número e ele tem um número π com 20 casas decimais, aí eu paro. Então você pode colocar uma estrutura, você pode colocar um condicional de dizer, olha, quando a quantidade de casas decimais for igual a 20, você para a repetição. E ele pode ser a repetição. Então vamos lá, laços contados é quando você conhece previamente quantas vezes o comando composto no interior da construção será executado. Laços condicionais, quando não se conhece o número de vezes do conjunto de comandos, né, no interior do laço, o interior do laço será repetido. Então, pelo fato dos números estar amarrado a uma condição sujeita a modificação. Foi o que eu acabei de dizer, tá certo? Todo algoritmo que possui um ou mais de seus passos repetidos, um determinado número de vezes denomina-se algoritmo com repetição. Então, com a utilização da estrutura de repetição, para a elaboração de algoritmos, torna-se necessário o uso de dois tipos de variáveis para a resolução de diversos tipos de problemas. Variáveis contadoras, lembra daquele contadorzinho que eu falei para vocês, olha ele aparecendo aí. E variáveis acumuladoras. Lembra daquele soma? Aquilo é um acumulador de somas. Então, somar os números ímpares de 500 a 1000, você usa uma variável acumuladora. Agora, você ficar 501, 502, você poderia usar uma variável contadora. Poderia. Às vezes não é necessário.
Geralmente a gente usa uma variável contadora explícita, né? Neste caso aqui, ó, que eu falei do número π com 20 casas decimais. Então você calculou uma casa decimal, você soma. Calculou a segunda, você soma, e assim vai. Então vamos lá. Aqui tem um contador, ó, cont igual a zero. Então eu estou atribuindo zero à variável cont. E aqui eu estou acrescentando 1 em 1 a esse contador. E aí fim da estrutura de repetição. Então, tá vendo? Se você definir a variável, inicializar ela com zero dentro da estrutura, isso aqui vai estar sempre 1, certo? Aí você vem aqui na estrutura, repete. Aí ele é zero, zero de novo. Aí 0 mais 1, volta aqui de novo. Aí você zera, 0 mais 1, 1. Então ele tem que ser definido fora da estrutura de repetição. Aí sim, você inicializou, definiu, inicializou com 0. E aí você tem, primeira vez que passa, 0 mais 1, 1. Segunda vez que passa, 1 mais 1, 2. Terceira, 2 mais 1, 3. E assim vai. Esse é o contador. Uma variável acumuladora é uma variável que recebe um valor inicial, geralmente 0, antes do início da estrutura de repetição e é incrementado no seu interior da estrutura de um valor variável. Então, olha lá, soma. Lembra do soma? Soma, inicializando aqui fora. Aqui em cima ela foi definida em algum lugar, né, como uma variável. Você inicializou ela fora da estrutura de repetição. E agora você tem soma. Você atribui à variável soma o valor da própria variável mais o valor do x. X pode ser uma entrada pelo teclado, algo que você calculou, entendeu? Não importa isso. No caso de soma de 500 a 1000, seria o valor, você somaria aqui somente os números, o x seria somente número ímpar, né? Então 501, depois você tem aqui 501, aqui é 0, né? Então 0 mais 501 dá 501. 502 não entraria porque ele não é ímpar, você tem que fazer um teste aqui para dizer que ele não é ímpar. 503, 503 é, então você tem 501 mais 503 dá 1004, aí agora ele tem valor de 1004, e assim vai para todos os valores até 1000. Bom, com isso terminamos aqui o aprender 4.4, vamos a aprender 4.5. Laços condicionais e contados. Então, laços condicionais são aqueles cujo conjunto de comandos em seu interior é executado até que uma determinada condição seja satisfeita. Lembra daquele caso que eu falei? Das casas decimais do número π? Então é isso aí. Ao contrário do que acontece nos laços contados, né, nos laços condicionais não se sabe quantas vezes o corpo do laço será executado. Então as construções do programa de laços condicionais mais comuns nas linguagens de programação são enquanto. Então, laço condicional acontece no início e, repita, laço condicional acontece no final. Então, nos laços condicionais, a variável que é testada, tanto no início quanto no final do laço, deve sempre estar associada a um comando que atualize no interior do laço. Tá certo? Foi o que nós lemos anteriormente. Então, os laços condicionais acontecem no início, enquanto isso seja verdadeiro, faça. Caracteriza por uma estrutura que efetua um teste lógico no início de um laço, verificando se é permitido ou não executar o conjunto de comandos. Então vamos lá ver como é que funciona. Então no diagrama de bloco, a estrutura enquanto faça é representado por, tá vendo o condicional? Olha aqui, ó. O enquanto está aqui, ó. Então ele fica no loop aqui, ó. Vem aqui. Eu quero somar os números de 1 até 10. Então vem lá. X é menor que 10? Sim. Então soma e volta e pega o segundo. 2. Agora o x vale 2. 2 é menor que 10? É. Então desce, incrementa. O x agora é 3. 3 é menor que 10? É. Incrementa, testa e vai somando. E aqui você soma, entendeu? Então é assim que ele funciona. Aí quando chega a 10, né? X é igual a 9. 9 é menor que 10? É. Então desce. Vem e volta aqui e testa. Agora incrementou, ele é 10. 10 é menor que 10? Não, não é. Então, como você sai por aqui e termina a estrutura enquanto faça. Então, enquanto a estrutura for verdadeiro, faça isto. Enquanto for verdadeiro, faça isso. A sintaxe é enquanto a condição
faça. E aqui tem início e fim, caso esses comandos aqui sejam um conjunto de comandos. Então, sua semântica é a seguinte: ao início da construção, enquanto a condição é testada. É isso que ele faz, ele testa. Se seu resultado for falso, então o comando composto no seu interior não é executado. Ele sai do loop. E a execução prossegue normalmente pela instrução seguinte. Então ele sairia por aqui. Se a condição for verdadeira, o comando composto é executado e ao seu término retorna-se ao teste da condição. Então, se for verdadeira aqui a condição, ele vai e volta de novo para o início. Fica nesse loop, que nós chamamos de loop. Então, quando esta for falsa, o fluxo de execução prossegue normalmente pela instrução seguinte. Então, quando isso aqui for falsa, ele vai pegar e sair por aqui, como a gente viu. Nesse tipo de laço condicional, a variável a ser testada deve possuir um valor associado antes da construção do laço. O algoritmo que escreve os números maiores que 0 enquanto a sua soma não ultrapasse 1000 é um exemplo desse tipo de laço. Então vamos ver aqui, primeiro, o fluxograma. Início, número, então tem uma variável num que é igual a 1. Num é igual a soma, então você somou aqui 1 com 1. E aí você testa, soma menor que 1000. É 1, né? No início aqui é 1, o contador aqui é 1, então 1 menor que 1000, sim. Então você leu um num novamente. Lê não, você apresenta o num. Então é 1. Beleza. Então num agora é atribuído de 1 mais 1, atribui-se a variável num 2. Então você pega e soma, é igual a soma mais o número. Aí de novo, então aqui é 2, né? Soma é 1, então 2 mais 1, 3. Então aqui você vai fazer a acumuladora e aqui você vai fazer a contadora. Então, que número está falando aqui? 2, né? Que é 1 mais 1, que é 2. Então vamos lá, 2. 2 é menor que 1000? Sim, apresenta o número 2. E agora pega o número 2 mais 1, 3. E a soma é igual a 3 mais o 2 que tinha aqui. Então é 5. E aí você vai fazendo para tudo exatamente. Vai ficando nesse loop aqui até chegar ao soma menor que 1000. Eu dou uma dica para vocês pegarem isso aqui e fazer um teste de base, que é exatamente o que eu estou fazendo, só colocando no papel. Só que em vez de colocar 1000, né, você coloca 5. Para você ver como é que funciona essa estrutura de repetição soma menor que 5. Ok? Vamos aqui ao algoritmo. Então você tem que declarar var, então são duas variáveis, soma e num do tipo inteiro. Então início, porque tem vários comandos aqui, e o fim, já coloco o início e o fim. Tá vendo que tem um ponto final quando do início e fim do algoritmo? Aqui tem, só aqui que tem um ponto final, tá? Então vamos lá. Primeiro a nossa variável aqui, acumuladora. Num, eu atribuo o valor 1 para ela. Da nossa variável contadora. E a nossa variável acumuladora, ela vai receber o valor de num. Então, enquanto soma menor que 1000, faça início, escrevo num. Agora você faz o contador, num mais 1 atribuído a num. E faz a acumuladora, soma mais num atribuído a soma. E ele vai ficar aqui, ó, testando esse algoritmo aqui. Vai ficar nesse loop até a hora que chegue a 1000. Perceba que é soma menor que 1000. Quando ele for 1000, ele não é menor que 1000, então ele vai sair fora. Aí ele pula essa instrução daqui e vem direto para o fim. E aí vem aqui para o fim e termina o nosso algoritmo. Laços condicionais com teste no final. Repita até que. Então caracteriza-se por uma estrutura que efetua um teste lógico no final do laço. E ele verifica se é permitido ou não executar novamente o conjunto de comandos. Então a sintaxe é repita, comando composto, até que a repetição seja verdadeira. Quando a repetição for falsa, ele sai fora. Então, a estrutura até aqui. Então, seu fundamento é... Na realidade aqui, repita até que a condição
que você colocar aqui, ó, x maior que 5. Aí se ela for verdadeira, ela sai. Enquanto ela for falsa, ela fica repetindo. Tá certo? Na realidade, né? Na realidade, nada impede de você inverter aqui, né? Colocar o sim aqui, o verdadeiro aqui e aqui o não. Que foi o que eu disse anteriormente. Mas do jeito que está aqui, se for verdadeira, ela vai sair fora. Enquanto ela for falsa, que é o que você quer que ela calcule aqui. Então é tudo uma questão assim de utilização. Você pode modificar isso. Então é bem parecido com a construção enquanto, e o comando é executado uma vez, pelo menos uma vez. No enquanto, ele só vai ser executado se a condição for verdadeira. Aqui não, como não tem nenhuma condição aqui, a primeira vez ele sempre entra no laço. Depois ele testa para ver se ele continua no laço ou ele sai do laço. Então o exemplo do algoritmo repita. Então você tem o início, você tem aqui apresenta num, certo? Lê o num, na realidade você lê o número, e aí você tem o num vezes 2, e você depois calcula o inteiro do num mod 2. Se ele for igual a 0, se o resto dessa divisão num mod 2 for igual a 0, se for verdadeiro você sai. Se tiver resto diferente de 0, você fica aqui até achar um número que seja válido. Então aqui você está fazendo num, que é um número, um tracinho, tá vendo, entre aspas, então isso aqui não é sinal de menos, ó, é uma string, num, tá concatenando num, espaço, tracinho, espaço, e a multiplicação do num vezes 2. Então vamos lá. Início, aí você entra com o número. 3. Então beleza, vai ser 3, tracinho, 3 vezes 2, 6. Então vai mostrar 3, tracinho, 6. Aí 3 dividido por 2, o resto é 0? Não, não é, o resto é 1, certo? Então volta para cá e de novo. Então eu vou entrar com o número 4. 4, tracinho, 4 vezes 2, 8. 4 dividido por 2, o resto é 0? É, então termina, sai fora. Que é o que está acontecendo aqui no algoritmo, vamos lá. Var num inteiro, início, repita. Ler num, então lê o número. 3, escreve num, tracinho, num vezes 2. Aqui eu coloquei vezes, né, que é 2, tá? Nesse caso aqui, para ficar igual ao que está. E aqui, até que num mod igual a 2, ó, tá vendo? Até que a condição divisão o resto da divisão do número por 2 seja igual a 0. Ok? Muito bem. Então vamos parar por aqui. Depois a gente volta na próxima aula vendo laços contados.